Olá, meu amigo, minha amiga. Uma das coisas mais complicadas que acontecem com qualquer pessoa que vive no mundo da fantasia, com a cabeça na lua, e aqui no Brasil especificamente, criaturas que habitam um universo paralelo de uma extrema-direita bolsonarista, é se confrontarem com a realidade, terem um choque com a realidade. Muitas vezes, a realidade pode ter um impacto devastador na percepção de vida dessas pessoas. Bom, hoje aqui no nosso portal, nós vamos ajudar com alguns choques algumas pessoas a terem um despertar, porque algumas estão presas nesse universo paralelo, ainda sendo enganadas por uma série de vigaristas que estão aqui nas redes sociais. Alguns eu já mostrei para vocês, já estão sendo desmascarados, já estão sendo desromantizados e desmistificados perante a muitas criaturas da extrema-direita. Algumas coisas muito importantes precisam ser mostradas para essas figuras, é o que farei no nosso encontro de hoje, além de abordar com vocês situações muito importantes e algumas até engraçadas no nosso portal do José de Agora. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha se somar aos mais de 1 milhão de amigos e amigas que já estão inscritos e conectados através do nosso portal. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, gente, olha, ainda não tivemos notícias dos desdobramentos do júri do assassino de Marcelo Arruda, que aconteceu lá em Foz do Iguaçu, o assassino Jorge Guaranho. E certamente à noite, talvez no final da noite, se tenha um veredito. Mas não é possível, aos olhos da racionalidade, da justiça, da civilização, que o assassino escape. Agora, seria muito importante que os debates que estão acontecendo nesse tribunal do júri fossem publicizados, fossem disponibilizados para a sociedade brasileira, para que a sociedade perceba o mal que nós tivemos aqui no nosso país comandando a nação. Não um chefe de Estado, não o chefe de uma nação, mas um golpista, chefe de uma milícia, de uma grande Orcrim, que dividiu a nossa nação e os efeitos são sentidos todos os dias por todos nós aqui no Brasil. Bom, vamos aguardar, estamos cobrando, e vamos cobrar também dos meios de comunicação que explicitem mais as razões desse crime, os meandros dessa história, os depoimentos, as percepções que se teve que motivaram ali que essa tragédia tivesse acontecido. Bom, vou ficar acompanhando, mas amanhã certamente a gente vai ter notícias disso aí. Entrando agora para o universo paralelo, tem um que virou até vereador lá em Curitiba, que tem um canal, esse cidadão aqui, que assiste o Dallagnol. Eles todos se assistem, né? Porque eles precisam de ter ali algum capim para se agarrarem nessa rolagem ribanceira abaixo. E as insanidades precisam ser confrontadas com as realidades. Esse cidadão aqui, ele postou um vídeo, mais uma derrota para Alexandre de Moraes. E aí ele vai naquela que o Alexandre de Moraes pode ser preso a qualquer momento, que vê a OEA aqui no Brasil, o mundo paralelo é assim, né? Só que tanta gente no universo paralelo acaba elegendo até vereador, né? O vereador do universo paralelo. A criatura veio com essa aqui. A colocar sanções para o Brasil, aumentando aí alguns impostos, né, algumas taxações sobre importações do aço brasileiro. Mas vem muito mais coisa por aí. Alexandre... Cidadão, as sanções não foram impostas por Donald Trump contra o aço brasileiro. Foi contra o aço do planeta que chega até os Estados Unidos, que inclusive o aço brasileiro está incluído no meio desse pacote. Eu lembro que o seu presidente, o seu mito, o chefe da Orcrim, que governou o nosso país, durante o mandato dele, o alumínio foi taxado nos Estados Unidos com uma alíquota de 15%, passando para 145%. Então pare de falar besteira, se informe antes de vir para as redes para dar coro aí ao jeguinho lustroso. O puxa-saco maior da América Latina, e talvez até do mundo, está recebendo também essa pancada, só que para a Argentina a pancada vai ser muito maior do que a que a indústria siderúrgica receberá aqui no Brasil. Por quê? Porque a exportação do aço na Argentina, do alumínio, representa 62% da balança comercial que eles têm com os Estados Unidos. E o alumínio 62% e o aço 50%. Então, isso vai representar uma pancada num país que já está ficando depauperado,
um país que está ficando na pobreza para a sua maior parte da população de uma forma muito mais intensa. E aí, o que adiantou o puxa-saquismo, a bajulação, a subserviência, a submissão de Javier Milei a Donald Trump, à extrema-direita internacional? Os jornais lá, as televisões estão discutindo. Esse aqui está, olha. Tarifas de mais de 25% sobre alumínio e o aço. Empresas argentinas em alerta pelo anúncio de Trump. Necesita hacer para mejorar. Digo, la inflación sigue siendo alta, seguimos teniendo cepo, hay que encadenar. Então, é o seguinte, o pânico na Argentina é real. E aí, o que está fazendo o senhor Milei? O puxa-saco portenho. Outro canal aqui, haverá um impacto de 600 milhões de dólares anuais na Argentina, em função disso aí. Então o paspalho brasileiro vem para as redes dizer que o Trump está taxando o aço brasileiro. Estados Unidos. Y que Trump lo que buscó en su primer mandato con estos aranceles generalizados, 25%, era básicamente potenciar la industria estadounidense, lo que logró. Então é o seguinte, os argentinos vão sofrer muito mais do que nós aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, uma criatura se revelou de uma forma explícita hoje. Steve Bannon, ex-estrategista de Trump, se declara culpado de esquema de fraude para financiamento de muro na fronteira. O criminoso que inspira aí o clã Bolsonaro embolsou 15 milhões de dólares dos trouxas da extrema-direita nos Estados Unidos para a construção de um muro dividindo ali os Estados Unidos para o México. E aí ele assumiu a responsabilidade, escapou de uma prisão, de uma jaula, mas foi condenado a 3 anos em liberdade condicional. Se ele der mais uma vaciladinha, ele volta para o chilindró. Então, é uma dessas criaturas que a extrema-direita brasileira se inspira lá fora do nosso país. Um vigarista, um golpista, um bandido, um criminoso internacional. Bom, aqui dentro, vejam só mais um choque de realidade. Essa criatura aqui, que ficou fazendo campanha junto com toda a direita, né? Dudu Bananinha, Nicolas Ferreira, a outra do outro canal, o Thiago Tolizei, a Bia Kicis, todo mundo, a Carla Zambelli, todo mundo, olha, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos está vindo aqui, a casa caiu, o Alexandre de Moraes está frito. E essa criatura na mesma linha. E eu comentei aqui com vocês, olha, o representante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi um advogado defensor de famílias de jornalistas que foram assassinados na Colômbia. 92 famílias, 92 jornalistas que foram assassinados. Então, ele veio para cá e está se encontrando, aliás, se encontrou hoje com o ministro Barroso e o ministro Alexandre de Moraes. Olha, se eles disponibilizaram para essa pessoa, né, esse enviado para cá, uns 20 vídeos, 10 vídeos do que essa extrema-direita estava fazendo aqui, olha, ele vai ficar horrorizado, ele não vai querer nem mais escutar mais ninguém. E o ministro Barroso, certamente, o professor, vai ali conversar com o advogado de direitos humanos, eles vão se entender muito bem, ele vai colocar a realidade que nós vivemos aqui no Brasil, e o ministro Alexandre de Moraes vai colocar as coisas que nós sofremos aqui, os atentados que nós sofremos. Aí depois o emissário aí, da OEA e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ele vai escutar o chororô dos bandidos, enfim, mas vai saber diferenciar. Agora a criatura aqui está desesperada. A agenda da Comissão Interamericana de Direitos Humanos no Brasil. Algo estranho está acontecendo, mas há esperança. Eu não sei que esperança que ele tem, só fosse um relatório do mundo paralelo. Aqui é o encontro hoje, né? Relator da OEA conversa com Barroso e Moraes sobre o 8 do 1 e bloqueio no X. Enfim, nós certamente teremos mais notícias aí ao final do dia. E aí a gente entra nessa situação aqui, que muita gente escreveu para o nosso portal, né, para comentar. Múcio revela conversa com Bolsonaro e diz que militares evitaram o golpe. Gente, o Múcio, ministro da Defesa, deu uma entrevista ontem no Roda Viva que foi duro de assistir e de engolir. O que essa figura está fazendo no governo Lula? Nós que lutamos contra essa insanidade toda, todos os dias, para nós é um negócio extremamente desagradável, até ofensivo, ter uma criatura dessa num governo que a gente ajudou a colocar. Porque alguém que trata tudo aquilo que aconteceu, todo o massacre que a democracia do nosso país sofreu, todas as tentativas de golpe, como uma coisa
natural, alguma coisa que tem que ser pesada, que tem inocente no meio, que o Supremo pode estar dando pena muito dura, e o discurso fica totalmente divorciado. E aí o que acontece? Aliados querem usar fala de Múcio para defender Bolsonaro no inquérito do golpe. Então o governo Lula tem um ministro que, ao invés de fortalecer, de enriquecer com mais informações tudo aquilo que aconteceu no nosso país para que ele não estivesse no poder, porque se Bolsonaro tivesse permanecido, o senhor Múcio quem seria na fila do pão, não é? Então, o Lula traz essa figura, coloca dentro do governo para ter esse tipo de papel. Presidente da República, olha, francamente, o senhor pode ter uma clara evidência em muitas coisas, mas nessa aí não dá, não. Eu não conheço uma pessoa que esteja falando, não, isso está sendo muito bom, estrategicamente é bom, o Múcio é um cara preparado, é um cara que está ajudando a avançar. Olha, não dá, gente. É uma coisa inexplicável e inaceitável para quem, de fato, enfrentou esses criminosos todos. Ver alguém ali se servindo, ou servindo como uma espécie de para-raio para a extrema-direita que vai usar ali expressões que ele deu nessa entrevista de ontem à noite. Bom, chegamos aqui a mais um, né? O agente 171 que já está nos Estados Unidos postando vídeo. Por anistia, Eduardo Bolsonaro vai aos Estados Unidos explorar investimentos de agências no Brasil. Ô, Dudu Bananinha, vai ser muito importante você verificar o que a USAID fez durante o governo Dilma, porque nós sabemos que a Dilma teve o seu telefone grampeado pelas agências de inteligência nos Estados Unidos, e nós tivemos aqui aquela movimentação toda que acabou com a deposição da presidente Dilma, com todas as articulações mentirosas que enganaram muitas criaturas aqui no nosso país, né, que ela estava comandando uma pedalada fiscal que ninguém sabe o que é isso até hoje. E ela foi retirada do poder com uma manobra ali comandada por uma figura como o Eduardo Cunha. É importante salientarmos também que muitos flancos foram deixados pelo governo da época, porque é inacreditável que o impeachment tenha acontecido naquela circunstância, quando o presidente da República, se tiver 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado, a pessoa não sofre o impeachment. O Bolsonaro não sofreu impeachment. Só para vocês pensarem aqui nessa realidade que aconteceu aqui no nosso país. Bom, mais atuações da USAID aconteceram com a prisão de Lula, com a Operação Lava Jato, com a ascensão de Dallagnol, com a ascensão de Moro, com coisas estranhas que acontecem nos meios de comunicação aqui no Brasil, comportamentos de colunistas, de jornalistas, mas não de agora, isso desde os anos 60, desde quando a Rede Globo de televisão foi criada um ano depois do golpe militar de 64, para ser exato, em 1965, com dinheiro vindo dos Estados Unidos, de uma forma escamoteada, com os seus laranjas, os seus testas de ferro, sendo empresários, mas o dinheiro nós sabemos que veio da CIA, veio de um organismo da CIA que fez essa roupagem toda para construir aqui no Brasil uma emissora de televisão em plena ditadura. Qual o propósito do senhor Roberto Marinho? Foi levar informação, cultura, notícias de uma forma crítica, mostrar para a sociedade a verdade, ou simplesmente funcionar como órgão de comunicação para cobertar todas as torturas, todas as barbaridades, toda a entrega do nosso país e da nossa nação? Então, seria muito interessante que o senhor Dudu Bananinha voltasse dos Estados Unidos como agente 171, trazendo todas as informações sobre o Brasil. E não pensando uma coisa aqui, outra lá, né? Mas eu duvido que a criatura baixe aqui no Brasil com alguma coisa consistente, porque eles vão olhar para o Bananinha e falar assim, o que você inventou, meu filho, no Brasil? Você inventou uma criptobanana? O que você inventou para estar aqui, circulando por aqui? Só para isso que eles vão pensar ali que o Bananinha esteve nos Estados Unidos, né? Bom, vou ficando por aqui, espero ter jogado aqui algumas situações como choque de realidade para algumas criaturas e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Fico por aqui, um grande abraço, tchau!